Comecei o primeiro dia numa missão de encontrar as melhores dicas de aprender inglês. E cara, foi uma verdadeira avalanche de informação. Juro, parece que cada vídeo que eu assistia me jogava mais fundo no buraco do coelho. Vi vídeos de especialista, gente autodidata, professores com técnica infalíveis e até uns métodos bem duvidosos. Eu acabei notando tanta coisa que quando percebi, eu já tinha um caderno cheio de estratégias. E a maioria parecia contradizer a outra. Mas, como todo bom brasileiro, fui lá e fiz meu próprio mashup das ideias. Peguei o que achei que faria sentido e criei meu próprio plano de ação. A essa altura, eu estava super empolgado. Mal podia esperar para colocar tudo em prática. Mas eu já estava sentindo que as coisas não iam ser tão simples assim. Quer dizer, todo mundo fala que é fácil, mas ninguém te prepara para a quantidade de informação que você precisa processar antes de dar o primeiro passo. No segundo dia, comecei a pensar sobre como poderia aprender inglês de maneira mais eficiente. Foi aí que deparei com a lei de Pareto, ou regra 80/20. Essa teoria basicamente diz que 80% dos resultados vêm de apenas 20% dos esforços. Isso me fez pensar, em vez de tentar aprender cada pequena coisa sobre o inglês, por que não focar nas partes mais importantes? Decidi aplicar isso ao meu aprendizado de palavras. Pesquisei sobre quais são as palavras mais usadas no inglês. E com a ajuda do meu amigo ChatGPT, consegui uma lista de 800 palavras mais frequentes. Isso me deu uma base sólida para começar. Com essas palavras, eu sabia que poderia entender a maioria das conversas e textos em inglês. Mas não parei por aí. Para organizar tudo, usei uma ferramenta chamada Notion. Lá criei uma lista onde coloquei essas palavras junto com o seu significado em português. Isso me ajudou a manter o foco e a estudar a maneira mais estruturada. E se você não tem um PC ou celular para usar o Notion, até um caderno funciona. O importante é manter as coisas organizadas. Esse foi o segundo dia. Focar no que realmente importa e criar um sistema para aprender de forma eficiente. Amanhã eu vou falar sobre como manter o foco enquanto estudo, algo que percebi ser crucial para seguir em frente. No terceiro dia, comecei a perceber uma grande dificuldade de manter o foco. Nos primeiros dias, eu estava tudo indo bem, mas de repente parecia que minha mente queria fazer qualquer coisa, menos estudar inglês. Cada palavra nova parecia levar uma eternidade para ser memorizada, e minha produtividade começou a cair. Decidi então parar o que estava fazendo e investigar formas de melhorar meu foco. Foi assim que descobri algo interessante. Nosso cérebro não foi feito para se concentrar por longos períodos de tempo sem pausas. E como se as nossas atenção em ondas. Ela cresce, atinge um pico e depois começa a diminuir. Forçar o cérebro a manter o foco sem parar é um erro que muitos cometem, inclusive eu. Para resolver isso, comecei a usar uma técnica chamada Pomodoro. Essa técnica é simples. Você estuda por 25 minutos, faz uma pausa de 5 minutos e depois volta a estudar. Esse ciclo ajuda a recarregar as energias e manter a mente afiada. Encontrei um site que fazia isso automaticamente, mas você pode usar um cronômetro simples também. Outra coisa que aprendi foi que é importante quebrar a tarefa em partes menores. Ao invés de pensar em aprender inglês como uma coisa gigante, comecei a dividir em pequenos blocos de 25 minutos. Isso tornou tudo mais fácil e menos intimidador. Então, o que fiz no terceiro dia foi reestruturar completamente minha abordagem, passei a usar a técnica Pomodoro e percebi que era possível aprender mais em menos tempo. Nos próximos dias, vou testar se essa nova estratégia realmente funciona, revisando o que eu aprendi até agora. No quarto dia, eu me deparei com um grande problema. Eu não conseguia lembrar de quase nada do que tinha aprendido no dia anterior. Foi um choque, eu tinha investido tanto tempo estudando e parecia que tudo estava esvaziando da minha mente. Foi aí que percebi que tinha negligenciado algo fundamental, a revisão. Nosso cérebro tem a tendência de esquecer informações novas rapidamente, a menos que sejam repetidas em intervalos estratégicos. É aí que entra o conceito de curva do esquecimento. Ela basicamente mostra que você não revisar o que aprendeu em poucos dias, sua mente vai deletar quase tudo. E isso é exatamente o que estava acontecendo comigo. Para corrigir essa falha, pesquisei sobre métodos de revisão e encontrei uma solução que mudou tudo: o sistema de repetição espaçada. Esse método sugere que você revise o conteúdo em intervalos específicos. Por exemplo, um dia depois de 3 dias, uma semana e assim por diante. Isso ajuda a mover informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Mas ficar calculando esse intervalo manualmente parecia ser um trabalho mais... Então foi até algo mais que facilitaria a minha vida.
encontrei um aplicativo chamado Enki, que faz todo o trabalho pesado para você. Ele organiza as revisões automáticas e te lembra exatamente quando revisar cada item. Então, no quarto dia, meu foco foi pegar tudo que já tinha estudado e colocar no Enki. Eu criei cartões com palavras que estava aprendendo e o aplicativo cuidou de todo o resto. Dessa forma, eu sabia que as palavras que revisasse hoje estaria sendo reforçado no meu cérebro, me ajudando a realmente memorizar a longo prazo. A sensação de estar começando a dominar esse processo de aprendizado foi incrível. Agora com Enki, eu me senti mais preparado para realmente reter o inglês que estava estudando e parar de desperdiçar o esforço. No quinto dia, as coisas começaram a parecer um pouco mais difícil. No começo da semana, o entusiasmo estava lá em cima, mas agora eu senti que estava caindo na rotina e perdendo um pouco da motivação. Acordei, preparei meu café e percebi que o ânimo de sentar e estudar não estava tão forte. Acho que é algo que todo mundo passa em algum momento de sua jornada assim. Eu precisava de uma nova abordagem para continuar progredindo. Então decidi revisar as palavras e frases que aprendi até agora, mas de uma forma diferente. Em vez de apenas olhar as listas, comecei a aplicar o que aprendi em pequenas atividades cotidianas, como descrever meu café da manhã em inglês ou pensar nas palavras que eu usaria para contar como foi meu dia. Porém, ao longo do dia, eu percebi que não estava 100% focado. Minha mente vagava e por mais que eu tentasse me concentrar, parecia que nada estava realmente grudando na memória. Foi um daqueles dias que tudo parecia o esforço extra, sabe, até mesmo palavras que eu já tinha aprendido parecer fugir de mim. Entendi que manter a constância não é sobre seguir em frente, quando tudo está indo bem, mas também sobre continuar mesmo quando as coisas ficam difíceis. Esse dia foi um lembrete de que a jornada de aprendizado tem seus altos e baixos, e é importante encontrar maneiras de superar a queda da motivação e manter o ritmo. Amanhã vou tentar uma nova estratégia para reaver o meu interesse e manter a disciplina. Vamos ver como vai ser. No sexto dia, eu percebi que estava chegando na metade da minha jornada de 10 dias e comecei a pensar sobre como eu poderia melhorar minha eficiência. Foi então que me deparei com a lei de Paxson, que diz: o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua conclusão. Isso me fez perceber que se eu não colocasse um prazo específico para alcançar certos marcos, acabaria estendendo o tempo de estudo desnecessário. Por isso decidi estabelecer metas claras para os próximos dias. Minha mente, principalmente, era conseguir entender vídeos em inglês sem legenda até o final do desafio. Pode parecer ambicioso, mas a verdade é que ter uma mente clara me ajudou a focar a utilizar meu tempo de maneira mais eficiente. Ao definir esse objetivo, eu me comprometi a dedicar cada minuto de estudo a essa meta, sem deixar espaço para procrastinação. Além disso, passei a definir pequenas metas diárias, como aprender um determinado número de palavras ou assistir a um vídeo específico em inglês. Com isso, cada dia passou a ter propósito claro e a sensação de progresso se tornou muito mais palpável. No sétimo dia, decidi que era a hora de aplicar o que havia aprendido até agora, de uma forma mais prática. A teoria é importante, mas a verdadeira aprendizado acontece quando colocamos o conhecimento em uso real. Então comecei o dia revisando a palavra no Enki, o aplicativo de repetição espaçada que me ajudava a reforçar o que eu já tinha aprendido. Para praticar ainda mais, peguei uma palavra da minha lista inicial e comecei a criar frases com ela. Usava o Google Tradutor para verificar o significado e a utilização da palavra em diferentes contextos. Essa prática me ajudava a entender não só o significado das palavras, mas também como elas eram usadas nas conversas cotidianas. Percebi que a aplicação prática era crucial para fixar o conhecimento. Por exemplo, em vez de apenas memorizar palavras, eu as usava para construir frases e ver como elas se encaixavam em contextos diferentes. Isso me ajudava a internalizar o vocabulário e a usá-lo de forma mais natural. Além disso, assisti a vídeos de falantes nativos e prestei atenção em como usavam as palavras que eu estava aprendendo. Esse exercício de ouvir e imitar ajudava a aprimorar minha pronúncia e a familiarizar-me com a cadência natural do inglês. No oitavo dia, decidi fazer uma pausa para revisar tudo o que havia aprendido até agora e avaliar o progresso. Com tantos métodos e técnicas incorporados na minha rotina, era importante consolidar o que funcionava e o que podia ser melhorado. Primeiramente, fiz um resumo das principais estratégias que eu usei. Lei de Pareto. Concentrei meus esforços nas 800 palavras mais usadas em inglês. Acredito que aprender essa palavra me daria uma base sólida para entender a maioria das comunicações diárias. Técnica de Pomodoro.
utilizei o método Pomodoro para manter a concentração, alternando entre o período de 25 minutos estudando e 5 minutos de descanso. Essa técnica me ajudou a manter a produtividade e evitar a fadiga mental. Curva do esquecimento. Adotei a revisão espaçada usando o Enki, o que me ajudou a transferir o conhecimento da memória de curto prazo para o longo prazo. Isso foi crucial para evitar o esquecimento e garantir que eu mantivesse o aprendizado. Imersão e entretenimento. Para acelerar o aprendizado, busquei me envolver com conteúdo em inglês de formas diversas, como assistir a vídeos e séries, o que ajudou a manter o interesse e a motivação. Refleti sobre como essa técnica estava impactando meu aprendizado e ajustei meu plano de estudo conforme necessário. Por exemplo, percebi que a revisão espaçada precisava ser mais rigorosa e que o método Pomodoro poderia ser ajustado para melhorar atender às minhas necessidades. Para consolidar ainda mais o conhecimento, criei um plano de revisão semanal para assegurar e continuasse reforçando as palavras e frases que já aprendi. E comecei a identificar áreas onde precisava de mais prática. O resumo do dia foi uma oportunidade para ajustar a rota e garantir que eu estava no caminho certo para alcançar meus objetivos. No nono dia, enfrentei um desafio inesperado, que quase me desmotivou. Acordei com uma dor de barriga insuportável, o que me deixou completamente indisposto para estudar. Esse imprevisto foi um teste de resistência para minha determinação e planejamento. Em vez de deixar isso que me abalasse, decidi usar o dia para descansar e me recuperar. A saúde é fundamental, e não adianta tentar aprender se o corpo não está em condição. Aproveitei para refletir sobre a importância de ter um plano flexível que permite lidar com contratempos sem comprometer os objetivos a longo prazo. Chegamos ao 10º dia e último do desafio. O tempo passou voando, e agora é hora de refletir sobre a jornada e avaliar os resultados. Durante esses 10 dias, passei por uma montanha-russa de emoção e descobertas, desde os altos e baixos do aprendizado até os imprevistos que quase me desmotivaram. Cada dia trouxe um aprendizado valioso. No início do dia, fiz uma revisão final das palavras que havia aprendido, usei o método de repetição espaçada para reforçar o que estava prestes a esquecer e me certifiquei que as palavras mais importantes estivessem bem fixadas na memória. Esse processo não só consolidou o conhecimento, mas também me deu uma visão clara de quanto eu havia progredido. Depois de revisar, passei um tempo revisando algumas das técnicas e estratégias que eu usei durante o desafio. Olhei para o plano inicial e comparei com o que consegui. Isso me deu uma sensação de realização e me ajudou a entender melhor o que funcionou e o que poderia ser melhorado. A conclusão do desafio não é o fim da jornada de aprendizado, é apenas o começo. Com uma base sólida de vocabulário e estratégia de estudo eficaz, estou preparando para continuar minha jornada de aprendizado de forma mais aprofundada. Se você está acompanhando a minha jornada e achou o vídeo útil, considere se inscrever no canal e acompanhar o progresso contínuo. Estou aberto a sugestão e feedback sobre o que mais você gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado por assistir e por todo o apoio ao longo desses 10 dias. Sua presença e feedback são fundamentais para continuar melhorando e trazendo mais conteúdo relevante. Até a próxima. Fui!